Muito bem, boa noite, pastor Ricardo. Boa noite, pastor Moisés, boa noite a todos. Tudo bem contigo, família, tudo em paz? Graças a Deus, todos bem. Que bênção. Estamos aí, passando esses perrengues. Mas tocando bola com fé. Acho que é coisa baiana, não é, Hugo? É, né? O Hugo, eu sabia que o Hugo é baiano, rapaz? Ah, é? É, o Hugo é baiano. Então é gente boa. Você é um bom baiano. Então é gente boa, né? Hugo. Então, e vocês em casa, como estão? Vamos chegando aqui agora, porque o assunto é muito importante, né? Falávamos na semana passada e temos dado um enfoque todo especial, pastor Ricardo, sobre a questão Apocalipse, né? Exatamente. E atrelando aí também ao Covid-19 ou coronavírus. O contexto que nós estamos vivendo, né? Exatamente. Uhum. E qual que é a preocupação nossa? É que realmente nós possamos levar o povo a enxergar o que está acontecendo, né? Sim. Gente, a nossa intenção não é discutir aqui sobre quem está certo, quem está errado, né? Ou política. Política. Não, por favor. Então, esse tipo de pergunta, nós queremos pedir, por favor, que sejam evitadas. Se o Bolsonaro está certo, se o presidente Jair Bolsonaro está certo, se ele está errado, não é esse o nosso objetivo. E nem tampouco culpar A ou B. Não somos juízes. Eu não sou médico. Você também não. Também não. Né? Não somos infectologistas. Não somos políticos. Não temos cargo político, cargo público. Então nós estamos aqui realmente para falar sobre o assunto à luz da palavra de Deus. O que está acontecendo à luz da palavra de Deus. E também a nossa intenção como pastores é estar indo até você levando boas novas. Porque o Evangelho quer dizer isso, né, pastor Ricardo? Uhum. O Evangelho é boas novas. Nós queremos levar até vocês as boas novas do Evangelho. E a última boa nova que nós temos é que Jesus está voltando. Com certeza. E é por isso que tudo isso está acontecendo. Mas nós queremos, a partir desse momento, pedir que vocês que já estão nos acompanhando, que vocês procurem, a partir de agora, compartilhar, né? Vai lá, compartilhe com todos os teus amigos. O assunto é muito importante e é inerente ao que está acontecendo nesse momento. Já temos várias pessoas aí conectadas com a gente, pastor Ricardo, e hoje, antes de mais nada, enquanto vocês estão chegando e estão compartilhando a nossa live, eu quero convidar você a olhar para estas obras de arte que nós temos hoje aqui. Rapaz, há pouco eu estava na casa do meu amigo e artista plástico Marcelo Chimaneschi. Amigo querido. Muito querido. E eu creio que o Marcelão já deve estar ligado com a gente aí. Senão, daqui a pouquinho ele já aparece aí. Mas o Marcelo, para quem não conhece, o Marcelo ele é uma pessoa especial. Ele é cadeirante, né? E dentro da... Como que eu posso falar limitações? Marcelo não tem limitação. Para quem está fazendo isso aqui, ó, gente, eu não faço. Deixa eu colocar entre aspas, por favor, entre aspas, tá? Porque não existe ninguém perfeito. Com certeza. Não é porque a pessoa está numa cadeira de rodas, ou porque a pessoa tem deficiência visual ou auditiva ou o que for, que ela não é perfeita, né? Mas digamos assim, para que fique claro e todos entendam, eu com duas mãos perfeitas, pernas, braços, olhos, tudo. Rapaz, eu não sei desenhar uma flor. Quer dizer, eu sei desenhar, e minha esposa sempre pega no meu pé. Quando eu vou desenhar alguma coisa, tipo, eu tenho o hábito
até você, o dia que você vier para conversar comigo com atendimento pastoral pessoal, não se preocupe se você estiver sentado na minha frente e eu tenho um risque-rabisque e eu estou conversando com a pessoa e o tempo inteiro eu estou conversando e estou desenhando. Escrevendo. E a pessoa acha que eu não estou prestando atenção, mas não consigo. Mas faz parte. Tem gente que consegue dar atenção desse jeito. Eu desenho, faço um coqueiro, aquele é praxe, eu faço um coqueiro, faço um solzinho, desenho até um macaquinho subindo por trás do coqueiro, coloco os coquinhos, desenho montanha, faço um mar, uma casa, alguma coisa, mas é o que eu mal e porcamente sei fazer. Agora, Marcelo, eu estava perguntando para ele, Marcelo, e aí? Porque cada artista plástico ele tem um nome, né? Diante da arte que ele faz. Uhum. E o Marcelo é naif. Naif. Né? Naif. Por que naif? Porque o artista plástico naif é aquela pessoa que é autodidata. Ele simplesmente aprendeu. Ele não fez academia. Ele aprendeu. Né? E vamos trocar esse naif por dom. Dom de Deus na vida do Marcelo. E aí eu perguntei para ele, Marcelo, e em que você se baseia? Você vai até o local? Ou você copia de alguma foto, alguma coisa? Ele falou, não, isso aí é criação minha, tá aqui, ó. E o que ele gosta de retratar é o cotidiano simples. O cotidiano simples das pessoas simples, nos sítios, nas chácaras, nas fazendas, como nesse quadro ali, nós temos, né, nessa pintura, tem ali uma porção de vaquinha e pato, e galinha, e casas. Essa aqui é uma fazenda um pouco mais próspera. Lago, e tem o trem passando lá no fundo, muito lindo mesmo. Muito legal. Agora, em especial esse aqui, pastor Ricardo, ele vai participar, na verdade ele iria, mas por causa da pandemia não pôde ir, participar de uma Bienal na Paraíba, né? E aí foi cancelado por causa da pandemia, mas agora vai participar de uma exposição online, sabe aonde, meu amigo? No Canadá. Se eu não me falha a memória, o Marcelo já teve quadros dele expostos fora, sabe? Ele é muito conhecido hoje. Sim. Já dentro da arte naif, muito conhecido, e os quadros dele são espetaculares. Inclusive, eu ofereci um quadro para o Marcelo, estou tentando negociar com ele. O meu eu não negocio. Estou tentando negociar o quadro com o Marcelo, porque, veja só, gente, como que é a vida, né? Marcelo, lá no começo, ele vendeu um quadro dele, eu não sei como é que aconteceu, mas esse quadro foi parar num sebo. E um rapaz do bairro aqui foi lá e comprou esse quadro no sebo. E um dia ele chegou no portão da minha casa e falou, pastor, estou vendendo esse quadro aqui, mas por uma mixaria. Eu estou vendendo esse quadro aqui e tal. Eu falei, rapaz, mas eu conheço esse quadro. Não, eu quero sim. E comprei o quadro, tá comigo. E outro dia, numa live que eu fiz em casa, o Marcelo enxergou o quadro. Eu conheço esse quadro era meu. Então, e hoje, né, lógico que você não vai encontrar uma arte dessa num sebo, porque o Marcelo, né, tipo, para matar a tua curiosidade, por exemplo, esse quadro aqui, olha, vai para uma Bienal, vai para o Canadá, então já, né, mas não vou falar de preço desse aqui, porque eu creio que vai pegar mais preço ainda, viu, Marcelo? Mas esse aqui, à tua direita, pastor Ricardo, esse quadro ele está girando hoje em torno de R$1.200 a R$1.500, né? Então, se você quiser adquirir uma arte dessa naif, o valor é esse, né? Então, um dia desse a gente vai trazer o Marcelão aqui e nós vamos entrevistar ele aqui também, né? Mas beleza, gente, vamos ver se tem bastante gente chegando aqui com a gente. Opa, que bênção! Vai compartilhando, vai abrindo sala de vídeo, vai convidando todo mundo, porque, queridos, a nossa intenção aqui, claro, nós somos pastores, o pastor Ricardo é doutor em teologia, eu nem tanto,
né, pastor Ricardo? Mas nós não estamos aqui com o intuito Por causa disso. de mostrar nada para ninguém, título para ninguém, e muito menos para dizer que essa religião ou aquela é melhor ou a outra é ruim. Não, nós estamos aqui para falar de Jesus, para falar dos acontecimentos do momento, à luz da palavra, e para tirar o teu medo, para tirar o medo. Hoje, eu estive com a minha esposa, eu levei ela no médico hoje, né, porque deu lá um problema lá de uma infecção no ouvido e tal, e estava com muita dor, e começou a fechar, né, enfim, levei ela no médico. O pastor vai até no médico, já pensou isso? Que falta de fé, né? Mas enfim, levei ela no médico. Então crente não pode ser médico. Não pode. Lucas, imagina, né? São Lucas. Então, chegamos nesse médico e ficamos lá 2 horas conversando sobre o que está acontecendo, sobre a pandemia. Ele botou a opinião dele, eu a minha esposa dela, e ficamos lá por 2 horas conversando. Inclusive é um médico que eu gosto muito dele. E só que, rapaz, eu fiquei surpreso. Ele me coloca uma foto de uma mulher numa cama de hospital, toda lá, aparelhagem, coisa arada toda. E ele falou: olha, o que você acha disso aí? Isso aí é minha irmã. Falei: não, mas o que aconteceu? O corona, ele é o corona, só que aqui, ó. Falei: mas peraí, não, faliu e tomou veneno para se matar. Poxa. Então, gente, a nossa intenção é dizer para você: não se desespere, não desanime, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo, Ele não vai te desamparar, mas você precisa crer, precisa ter fé em Deus, e esse é o momento de mostrarmos que temos fé. Exatamente. Né? Então, mas aí conversamos e tal, ele falou: e você tem medo de morrer? Falou para minha esposa, eu falei: eu não tenho medo de morrer, seja de corona, seja o que for, não tenho medo de morrer, porque eu sei para onde eu vou. E você? Sinceramente, olha a pergunta que nós fazemos para você nessa noite: você tem medo de morrer? E eu diria mais, você sabe para onde vai? Justamente porque se a pessoa sabe para onde vai, ela pode ter pavor de morrer ou ter muito prazer, né? Ou esperança, né? Expectativa de uma bênção futura, né? Sabe? Agora, porque daí eu penso assim, também o ter prazer, sabe, é um pouco mórbido, né, pastor Moisés? Mas, sabe... Agora, ter a esperança, né? Você depositar o teu coração numa esperança, naquela certeza de que você estando vivo ou estando morto, você pertence ao Senhor. Eu acho que é diferente da gente lidar com as questões da vida. Não sei se você tem essa percepção, mas eu passei a ter essa percepção. A percepção de que, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias da vida, e até diante da possibilidade de você vir a expirar nessa vida, você acaba morrendo tranquilo. E a gente tem tido, né? Você tem tido, eu também, nós temos tido vários exemplos de pessoas pelas quais nós oramos, inclusive em UTIs de hospitais, e em extrema angústia, em extremo sofrimento, em extrema luta, mas depois que nós conseguimos orar por essas pessoas, de repente ministrar uma palavra ao coração delas, e muitas delas inclusive palavra apenas ao seu ouvido, eu tenho testemunhos na minha vida e no meu ministério que essas pessoas entraram assim num momento de paz, de tranquilidade, e elas partiram com o Senhor serenas. Sabe aquela fisionomia do rosto que transparece angústia e sofrimento? Ela se apaga e a serenidade toma conta. Esse é o famoso velório do cristão, que a pessoa chega do lado e diz: puxa vida, olha só, parece que está dormindo. Exatamente, é bem essa expressão. Exatamente. Então, gente, a pergunta é essa: você tem medo de morrer?
E se você tem medo de morrer, por que você tem medo de morrer? Agora, tem um certo aspecto assim, da pessoa ter medo de morrer, por ela não saber ou não crer, não acreditar, nem em céu, nem em inferno. Aí ela fica nessa, bom, se eu morrer, acabou minha vida. Tem esse tipo de gente, né? Se eu morrer, fechei o olho, acabou, encerrou aqui mesmo. Aí já tem outros que, mas se eu morrer do jeito que eu tô, eu vou pro inferno. Tem consciência, né? Tem outros que não acreditam nem em céu, nem em inferno, em nada. E que a vida se acaba nesse ponto. Isso. E tem outros que já, né, que professam outra fé, que já, não, mas eu vou reencarnar, eu vou... Falamos sobre isso na sobre terça isso. passada, né? E, inclusive a palavra de Deus, ela refuta isso. Com certeza. Né? Ela refuta essa questão da reencarnação. E nós estamos aqui para ajudar você e para tirar o teu medo. Então, pastor Ricardo, o que você usaria hoje, biblicamente falando, para que nós acalmássemos o coração das pessoas que estão nos assistindo? É interessante hoje, sabe, eu não consigo me acostumar com isso. Quando fazia programa de televisão, fiquei aí 15 anos fazendo programa de TV, então estava acostumado a chamar as pessoas de telespectadores, né? Mas hoje é tão estranho eu estar dentro da igreja e chamando as pessoas de telespectadores, mas vai fazer o que se né? Nação, né? Outro dia eu estava ouvindo os Pingos nos Is na Jovem Pan, fazendo uma propaganda gratuita aqui da Jovem Pan, né? Mas eu ouço os Pingos nos Is na Jovem Pan, e eles estavam falando que é a rádio que virou TV, e agora é a igreja que virou TV, né? Então, nossos telespectadores, nossos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Mas nós queremos saber de você hoje. Você tem medo de morrer? Não tenho medo, tenho receio. Eu quero dizer para você, gente, que se for para morrer, seja de corona, de H1N1, de infarto, de qualquer coisa, se você tiver que passar por isso, vai passar, né? Mas nós precisamos ter fé fundamentada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, e a fé e o amor verdadeiro, ele lança fora todo medo, não é isso, pastor? Com certeza. Então, quando nós estamos fundamentados nessa fé no Senhor Jesus Cristo, na certeza do amor do Senhor Jesus Cristo por nós, nós lançamos fora o medo. E é isso que você precisa nesse momento, meu querido, minha querida irmã, lançar fora o medo. Até porque, já falei sobre isso aqui, o medo, ele atrai, vou colocar aqui de uma forma que todos entendam, ele atrai aquilo que é negativo. Aquilo que você tem medo, você atrai. Aquilo que você mais teme pode te acontecer. Sem dúvida. Aconteceu com Jó. O que mais Jó temia, e ele mesmo diz isso, né? O que eu mais temia me sobreveio. Então, não é momento de você ter medo, é momento de você ter confiança. Agora, a confiança, a fé, é diferente de você sair por aí desafiando tudo. Torno a dizer, você não vai sair por aí, se é para usar máscara, gente, mesmo que seja contrariado, use máscara. Se é para usar álcool em gel, mesmo que seja contrariado, use álcool em gel. O que nós podemos fazer, gente? Debaixo da lei, né? E do governo, daquilo que nos governa, biblicamente nós temos que obedecer. Agora, salvo se eu tiver que obedecer alguma coisa que deponha
contra os princípios de Deus. Exatamente, contra isso aqui, ó. Foi exatamente o que aconteceu com o exemplo de Daniel, de Misael, Ananias, Azarias. Prefiro morrer, né? Eles eram fiéis a Deus e também eram fiéis ao seu governante. Contudo, algo lhes foi exigido, né, que deporia contra Deus. Sim. E eles optaram por preferir, inclusive, até morrer do que desobedecer a Deus. Então isso significava que para eles, em Deus, algo muito mais importante existia ainda que eles morressem. Justo. Agora, pastor Ricardo, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, e vocês de casa têm 2 exemplos clássicos aqui. 2 exemplos clássicos de pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte. Com certeza. Você na tua situação cardíaca, eu quando tive meningite, passamos pelo vale da sombra da morte, mas passamos. Não era o nosso tempo. Não era, mas se fosse... Mas o detalhe é que nós somos pastores e não é por sermos pastores que sobre nós tem uma aura, uma coisa que proteja do vírus. Um domo. Nós somos suscetíveis, não vivemos dentro de um domo. Não. Né? Então, somos suscetíveis. E falando nessa suscetibilidade, meu Jesus, olha, falando nisso, um pouquinho antes de começarmos aqui em off, eu falei com o pastor Ricardo e estava contando para ele aqui acerca de 3 pastores da mesma família, lá do Belém, conhecidíssimos a nível Brasil, né? Conhecidíssimos dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, e os 3 internados em São Paulo, e o pai, o patriarca da família, saiu hoje da UTI, né? E o filho dele estava agradecendo a Deus na rede social pelas orações, pela intercessão da igreja. Então, o pastor Josué Benson, a sua esposa e o filho dele, o Paulo Benson, que nós nos encontrávamos sempre lá em São Paulo, em reuniões em São Paulo. Ele me trouxe castanha do Pará, né? Uma grande figura, o Paulo Benson. Mas os 3 internados em São Paulo por coronavírus. E os 3 pastores de uma grandíssima igreja, né? Referência no Brasil, e foram acometidos pelo corona. Exatamente. Então, fica o meu conselho, né? Mas se conselho fosse bom, ele era vendido, não era dado. Mas eu vou dar. Fica o meu conselho aos meus nobres amigos pastores. Meus queridos, nós não somos feitos de aço. Nós somos feitos da mesma matéria, de carne e osso, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos a tudo. Porém, temos uma confiança firmada no nosso Deus. Falamos na semana passada a respeito do apóstolo Paulo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós podemos. E não é por isso que nós vamos abusar. Não é por isso que vamos sair por aí sem máscara. Não é por isso que vamos sair abraçando todo mundo. Enfim, precisamos estar sujeitos e submissos às leis que nos impõem. A não ser que elas firam isso aqui, ó. Exatamente. Por isso aqui, ó, pelo que está escrito aqui, eu vou para cadeia, eu sou morto, não tem problema. Se eu tiver que infringir qualquer coisa que esteja aqui, é o meu fim. Mas vamos lá, pastor Ricardo. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento e também dizer-lhes o seguinte: além de estarmos aqui para expor o Evangelho, a Boa Nova, nós também estamos aqui para podermos ser instrumentos de Deus para te esclarecer, né? Para você que tem dúvidas, você que tem perguntas, nós estamos ainda dissertando sobre esse assunto, mas você sabe que a temática nossa maior que tem sido abordada nestas terças-feiras é exatamente a respeito da revelação, a respeito da profecia, a respeito do que nós estamos vendo em nossos dias que possa ter similaridades com a profecia bíblica. Mas, voltando então ao tema da pergunta que me havia sido feita, né, no caso essa colocação que o pastor Moisés
disse muito apropriadamente, nós somos pessoas suscetíveis a tudo. Por quê? Isso me lembra uma conversa entre um pai e um pequenininho filho, né? E ele perguntava: pai, por que as pessoas, né? A gente é da igreja, o senhor é pastor e tudo mais, mas por que as pessoas ficam doentes? Esse pai pensou assim: poxa, eu vou arrumar uma resposta, sabe, mirabolante, teológica, bíblica para o meu filho. Ele simplesmente olhou para o filho e disse assim: filho, porque nós somos pessoas humanas. E ele falou uma grande verdade. Nós somos pessoas humanas. Lembrando a respeito de quem devemos culpar, se nós pudéssemos culpar alguém, nós podemos. Biblicamente podemos culpar alguém por tudo o que nós temos visto no mundo. Desde que Adão entra na terra saindo do Éden, ou seja, na terra dos homens, na terra dos seres viventes, por causa do pecado. Então nós podemos culpar primeiro o homem, segundo o pecado, e em terceiro lugar, e mais importante, aquele que levou o homem ao pecado, o diabo. Então alguém tem culpa nessa história. Alguém tem culpa. Inclusive domingo eu preguei sobre isso. Exatamente. Então, falei sobre a forma como o pecado entrou no mundo e a forma como Jesus nos liberta do pecado. Exatamente. Então você vê que isso tudo teve um cenário, teve personagens, e esses personagens estão na história. Mas o Tiago, o querido meio-irmão de Jesus, diz o seguinte: digo-vos, eu quero usar a palavra de Deus, queridos, para que a gente tenha essa compreensão e esse entendimento do que nós somos pela palavra. E Tiago, no capítulo 4, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É uma grande verdade. Tá? Porque o que é a vossa vida? Aí ele responde: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nós já falamos sobre Hebreus, ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, se o ser humano tivesse essa consciência, como o salmista, né, muitas vezes diz e canta, né, a minha alma é como uma folha que breve secará e declinará, os meus dias são como sombra, tá? E como erva que aos poucos vai se secando. Então, se nós tivéssemos essa consciência de que nós somos seres finitos, nós somos seres em franca degradação. Aliás, eu digo mais, pastor Moisés, eu digo mais. Nós começamos a morrer, alguém disse isso uma vez, no exato dia em que nós nascemos. Agora, o Billy Graham, lá na frente, eu não me lembro em que fase, ou em que livro, ou em que momento eu devo ter visto para anotar essa frase. O Billy Graham uma vez disse assim: somente estão preparados. Não foi isso não. Somente os que estão preparados para morrer saberão como viver. Então há máximas assim, há frases que nos levam a refletir e a pensar, sabe? Nós preparamos, uma vez eu disse, a gente estava conversando e eu te disse, nós somos hábeis em preparar pessoas para a vida, nós somos hábeis em preparar pessoas para desejarem viver as bênçãos, as benesses de Deus nesta vida. Isso não é pecado e não é errado, não é errado. Porque quem em sofrimento, que se você oferecer um copo d'água, quem com muita sede você oferece um copo d'água, não vai aceitar. Então nós somos hábeis em preparar as pessoas para a vida, para viver, mas raramente nós preparamos as pessoas para morrer, né? E a gente vê que a palavra de Deus, ela é cheia, ela tem retratos maravilhosos do que é exatamente morrer para aquele que você acabou de citar agora há pouco, com esperança em Cristo Jesus, com esperança de que o Senhor realmente vai nos dar a vitória final sobre a morte,
e está nos dando vitória sobre o tempo que estamos vivendo, que é o fato de nós podermos superar, ainda que em meio a crises, ainda que em meio a dores, ainda que em meio ao sofrimento, é o Espírito Santo que nos concede a força, por causa do seu infinito poder, como Deus, porque Ele é Deus, a força necessária para nós permanecermos e termos paz nesta vida. Então, por que não abraçar isso? Por que não começar em vida a provarmos, sentirmos o sabor, o gozo interior daquilo que nos aguarda depois que formos promovidos para a glória? Por que não? Sim. Veja só, pastor Ricardo, nós temos aqui eu achei muito legal essa colocação aqui da Franciele Rocha. Ela nos disse assim: medo de morrer não tenho, só penso em meus filhos, espero partir quando eles tiverem independentes já. É um desejo louvável. Sim. É o que todo pai deseja, né? Esse é o sonho de qualquer pai. Sim, exatamente. E não é pecado e não é errado pensar assim. É um desejo, né? É um desejo que nós temos. Quantos, por exemplo, avós dizem: eu não quero partir desta terra sem poder antes abraçar meu netinho. Eu tenho desejo, eu quero ver meus netos crescendo em graça, estatura, sabedoria diante de Deus e dos homens. É um desejo meu. Quero ver meus filhos muito bem, sabe? Porque é aquela história, partindo desse mundo, não é o que nós fizemos, mas é o que nós deixamos. Qual é o legado? Há pessoas que acreditam que os seus grandes legados na vida são legados materiais. Mas será que nós construímos caráter? Será que nós construímos pessoas para serem aqueles que manterão o mundo que Deus deseja no futuro? Então não é demais, sabe? Eu não acho, de forma nenhuma, jamais vou criticar alguém e dizer: não, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de deixar esse mundo sem deixar meus filhos preparados. Agora, também quero dizer uma coisa às pessoas que pensam assim. Não é errado pensar, mas vou dizer algo. Ainda que você parta sem ver, a tua fé, a tua oração, acredite que ela terá o seu efeito no porvir e no futuro. Porque veja bem, se você olhar para a palavra de Deus, lá em Hebreus no capítulo 11, você vai ver que muitas das pessoas que foram fidelíssimas a Deus, muitas das pessoas que esperaram em Deus nesta vida, elas acabaram morrendo sem ver as promessas cumpridas. Agora, isso não significa que as promessas não se cumpriram depois. Então, ainda que a gente queira ver os nossos filhos bem, os nossos netos bem, ainda que isso aconteça, mas digamos que não acontecer, digamos que não aconteça de a gente vê-los e partirmos antes para a glória. Se nós oramos a nossa vida por eles, a gente pode partir na certeza que Deus cuidará dos nossos. Deus cuidará daqueles por quem nós temos orado, e muitas pessoas oraram uma vida inteira e só viram o resultado perto da sua morte, e alguns nem o resultado viram. Acabaram morrendo, acabaram sendo promovidos para a glória, mas a resposta às suas orações veio, pastor. Então há muitos relatos sobre isso, e a palavra de Deus nos fala desses. Então acredite, tenha fé, vá colocando a tua família. Olha, eu sou uma daquelas pessoas que eu defendo a ideia de que nós precisamos orar pelos nossos filhos desde o ventre das suas mamães. Devemos ser abençoadores da nossa prole, desde o momento em que as nossas esposas sabem que estão grávidas, porque ali está uma vida, e se aquela vida começar a ser nutrida da palavra, desde os primeiros minutos de vida, e os primeiros minutos de vida começam no ventre da mãe, saiba que quando ele nascer, e quando ele crescer, ele não vai se afastar daquilo que o Senhor tem para ele. Isto são atitudes abençoadoras. Então, minha querida irmã, acho que Franciele, né? Não se preocupe, mantenha a tua família no altar do Senhor, mantenha a tua oração no trono da glória, e você vai ver que independente de você estar ou não estar nesta vida, a tua família estará amparada pelo Senhor. E aguarde, porque se você é fiel e crê nisso, o Senhor também pode conceder o desejo do teu coração de ver a tua prole preparada. Verdade. Agora, pastor Ricardo, dentro dessa pergunta que ela fez,
Suponhamos que, por exemplo, qualquer mãe ou pai, eu ainda tenho filho adolescente, está estudando e vai se formar e tal, então a gente tem todo aquele sonho, né? Como sonhava com a minha filha, de ver ela se formando, e enfim, já se formou, quem sabe ver casando e tendo filhos e constituindo família, o que é natural. Mas, digamos que isso seja interrompido, Franciele, nós precisamos ter uma certeza de que Deus não vai desamparar os nossos filhos. Sim, isso faz parte da fé. Né? Ele não vai desamparar. Mas e se eu partir? Como que vai ser? O que eles vão fazer? O que vão comer? O que vão vestir? Pode ter certeza que Deus cuidará, né? Deus cuidará. Mas Deus tem prazer, sim, com certeza, de ver os filhos dele crescendo, e é promessa de Deus, né? Com certeza. Para as nossas vidas, e a própria palavra de Deus, ela diz, acontece, tá? Mas a própria palavra de Deus, ela diz que é natural os filhos sepultarem os pais, né? E não os pais sepultarem os filhos. Então, precisamos do quê? Fé em Deus, crer e saber que Deus está cuidando de tudo para nós. E eu tenho comigo, pastor Ricardo, que antes de todas as coisas, antes que eu fosse concebido, Deus já tinha preparado tudo para mim. Com certeza. Deus já foi lá, já fez o meu final. Eu creio assim, já está pronto. Deus já fez tudo para mim antes que eu nascesse. E agora o que eu tenho que fazer? É caminhar dentro da vontade de Deus, caminhar dentro do propósito de Deus. E aí, gente, sem dúvida, eu tenho segurança de que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Com certeza. Então eu tenho que andar dentro daquilo que Deus trilhou para mim, para que realmente eu tenha segurança em tudo, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância da minha vida. É verdade. Há uns dias atrás, no final de semana eu fiz uma postagem para os grupos de amigos e conhecidos, uma sugestão de um filme que trata sim, eu vi, só que acabei não podendo, eu ia assistir ontem, acabei não podendo assistir. Trata exatamente disso que você acabou de falar, que o natural é os filhos sepultarem os pais e não o contrário. O filme, assista, eu recomendo para você, tá? Deve estar no YouTube ainda, promovido pela Graça Filmes. Guerra Interior, é um filme excelente, que trata exatamente de um conflito de um homem que foi obrigado a enterrar o seu filho antes do tempo. Então é um filme muito interessante. Mas voltando a uma questão aqui, pastor Moisés, quero mostrar, porque eu citei, a galeria dos heróis, chamados dos heróis da fé, tem vários exemplos, a começar por Abraão, por Sara, nós vemos aí a palavra de Deus em Noé, nós vemos o testemunho da própria Raabe, que é citado, Jacó, Moisés, muitos outros heróis da fé, todos estes, Davi, Samuel, os profetas, Gideão, enfim, todos eles. E homens que mais tarde sofreram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. A Bíblia chama esses homens dos quais, pastor Moisés, o mundo não era digno. Eu gosto desse termo. Homens que sofreram, homens que deram sua vida, foram odiados, mas a Bíblia os chama de homens dos quais o mundo não era digno. Eles eram errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. E olha o que a palavra de Deus diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados. Ora, não precisa eles estarem aqui, para a gente saber que Deus está honrando a sua fé, a crença que eles tinham nas promessas de Deus. Eu acho isso fenomenal, pastor.
Eu acho isso fenomenal. Eu acho isso é realmente viver na certeza de que a nossa fé não é inútil. Viver na certeza de que a nossa fé, ainda que a gente não veja, ela vai produzir resultados. Caraca, velho, esse negócio funciona. Esse negócio funciona. Nós não estamos num caminho como errantes, desnorteados ou alienados, não, queridos. Fé tem a ver com coração e tem a ver com capacitação mental. Não é uma coisa alienada, não é uma coisa subjetiva ou abstrata. A fé é uma certeza, é convicção, com base em relatos históricos, relatos bíblicos e testemunhos fidedignos daqueles que viveram sem abandonar a sua fé, suas crenças e os seus valores. Funcionam. E, pastor Ricardo, quando a gente olha para a fé, né? Você falou agora há pouco aí, Hebreus, né? Hebreus. Então, ali nós vemos heróis da fé, né? Heróis, com certeza. Verdadeiros heróis da fé. Abraão, ali Noé, né? Então, queridos, o que nós precisamos nesse momento é exercitar a nossa fé. Com certeza. Né? Exercitar a nossa fé. E a questão é as preocupações. Como nos livrarmos das preocupações? Mateus, no capítulo 6, do versículo 26 em diante, diz assim: olhem os passarinhos, não se preocupam com o alimento, não precisam de semear, nem de colher ou de armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial é quem os sustenta, é quem os alimenta. E para Ele, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida? E para que preocuparem-se com o vestuário? Olhem os lírios do campo, que não têm cuidados com isso. Contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário? Almas com tão pouca fé? Portanto, não se preocupem com a comida e a roupa para vestir. Os gentios é que se afadigam com essas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que precisam de tudo isso. Deem, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e Ele dar-vos-á todas essas coisas. Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então aqui as nossas preocupações caem por terra a partir do momento que verdadeiramente nós temos fé. Com certeza. Se Deus cuida dos passarinhos, e se tem algo que eu gosto de observar muito é isso, né? A forma como Deus trata, a forma como Deus cuida deles, que são simplesmente seres, né? Criaturas, mas você é filho, você é filha, você é filho de Deus. Então, gente, vamos tirar toda a preocupação do nosso coração, todo o peso da alma, para que Deus realmente possa estar cuidando de nós e cuidando de tudo para nós. Nós temos aqui, tem uma colocação aqui, a Josneia de Almeida, ela está dizendo: medo de morrer, não de maneira alguma. Acho que ninguém morre se não for a hora, pois nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus permita. Sem dúvida, está certíssimo. Né? E aí eu tenho aqui também, pastor Ricardo, agora, boa noite, paz, Sanderson, seja muito bem-vindo. Ele colocou aqui: boa noite, pastores amados. O que quer dizer? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo,
Mateus 10, 28. Deixa eu ver Eu aqui. creio que na semana passada nós demos Uma pincelada sobre isso, exatamente. sobre isso, né? Mateus 10, 28, que não é para nós temermos aquele que pode matar o corpo. O que ele basicamente está dizendo, o evangelista, está mostrando nas palavras de Jesus, obviamente, que foi Jesus que falou isso, tá? Vamos tentar enxergar o contexto, tá, Pastor Moisés, desse versículo, tá? Voltando um pouquinho, tá? Basta e se chamarem, ora, se chamaram Belzebu a um pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O que ele quer dizer? Ora, se chamaram de Belzebu ao próprio Senhor, imagina o que não falarão da gente. Estou pegando o contexto, tá? Portanto, não os temais, ou seja, não temam esses que não têm escrúpulos e ao mesmo tempo nenhum temor em relação a Deus e nenhuma consideração pela sua palavra. Não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Veja bem, eu gosto muito de uma cena que é comum a gente ver em filmes de heróis, por exemplo, Valente, a história de um dos grandes revolucionários escoceses e tal, que lutou pela libertação, e esse pessoal era preso, era torturado, sabe? Passava por dores terríveis, e eles não calavam sua boca, ainda que lhes cortassem a língua, eles faziam gestos, sabe? Ou seja, isto é não calar a alma de alguém, é não conseguir calar o clamor da alma de alguém. Por outro lado, o que a palavra de Deus está dizendo? Antes de nós, esse é o contexto geral, antes de nós temermos aqueles que podem nos fazer algum tipo de mal, aqueles que podem nos atingir fisicamente, literalmente causar mal ao corpo, isso, causar inclusive a nossa própria morte, o que o Senhor diz? Não é esses que nós temos que temer, nós temos que temer sim, por causa do resultado, porque dependendo da forma como alguém morrer, ele tem dois caminhos. A própria palavra de Deus, ela não posso frisar agora o texto, mas eu já acho aqui o texto. A própria palavra de Deus nos diz, eu devo ter anotado em algum lugar, pois é, nesse momento não estou vendo, mas há um texto da palavra de Deus que diz que a morte pode levar ao Hades, ao céu, que é para baixo, mas a vida leva para cima, tá? A vida leva para cima. Então, o que nós temos que entender? Que existe alguém, e esse alguém, já vou resumir, é Deus, tá? Que pode mandar para o inferno. Notaram isso? Você vai ver que no texto de Mateus 10, 28 não fala do Espírito. Não fala do Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito Deus o deu e volta a Deus. Sim. Mas Deus pode condenar o ser humano que não vive em Cristo, que não vive de acordo com os seus preceitos, pode condenar tanto a sua alma quanto o seu corpo ao inferno. Porque um dia o corpo, mesmo dos ímpios, ressuscitará. E ressuscitará para a morte eterna, que é a segunda morte. Então o texto está dizendo claramente isso, queridos. Tá? Não temam aqueles que podem fazer mal ao vosso corpo. Temam antes aquele que pode mandar para o inferno, tanto a alma quanto o corpo. Porque ainda que você morra, ainda que você seja atingido por alguém, mas a tua alma está guardada no Senhor, não tem perigo algum que a tua alma vá para o Hades, e perigo algum que no dia da ressurreição você também vá para o inferno. Muito pelo contrário. Sim. Agora, essa questão, né?
a morte eterna. Nós demos uma pincelada sobre isso também. Mas essa morte eterna, ela não é uma morte eterna. Na verdade, ela será, por exemplo, para nós salvos, é vida eterna. Com certeza. Estaremos vivendo eternamente com Deus. Agora, essas pessoas, elas vão morrer para nós eternamente, mas elas vão viver eternamente sofrendo. Ah, sim, pense isso. Se a gente acha que, alguns acham que 70, 80, 90 anos aí de sofrimento é duro, é dureza, pense numa eternidade. Então é isso que você precisa refletir a respeito da morte, e especialmente essa questão de morte eterna. Não é que, se eu não fui para o céu, eu morri eternamente, fechei o olho, escureceu tudo, acabou para mim. Não é isso. Bom seria se fosse assim. Menos mal seria, né? Seria se fosse assim. Menos mal seria se fosse assim. Então, o que nós não podemos realmente é ficar tão apegados à vida, né? Como se a vida acabasse aqui. Exatamente. Ou se tudo se resumisse a esses, vamos dizer assim, né, de acordo com os Salmos, né, 70 anos de uma geração, sim, de uma existência. O próprio apóstolo Paulo, que fala a respeito disso, ele diz: gente, olha, quão miseráveis sois se vocês pensarem que a vida é isso aqui. Exatamente. Resume-se a isso. A vida não é isso aqui, gente. Então nós não podemos ficar amando essa vida, porque aquele que ama essa vida, a própria palavra de Deus diz, perderá. Então, gente, nós temos que realmente nos cuidar da nossa vida, da nossa saúde, cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, porém, sabendo que o que nós precisamos preservar é a nossa alma pura, santa e reta diante Exatamente. Do nosso Deus. E o que contamina a alma é o corpo. É o corpo. Eu queria fazer um parênteses aqui, pastor Moisés, pelo seguinte: às vezes a gente, ao falar sobre esse assunto, pode ser entendido de forma equivocada. Por que eu digo isso? O que nós estamos exaltando aqui, né, pastor Moisés, tanto eu quanto o pastor Moisés, o que nós estamos exaltando aqui não é a morte. Não é a morte, queridos. Mesmo porque nós temos que lembrar que a morte, ela é danosa, ela é ruim. A morte, ela foi resultado de um grande erro do ser humano. Então a morte não pode ser boa em si. A morte é má, ela é ruim, ela magoa, faz sofrer. Nós não gostamos de ficar lembrando, né? Então vejam bem, o que nós estamos exaltando? É a morte do justo, né? É aquele que morre, não a morte em si. Porque, queridos, é iminente, a não ser que Jesus Cristo volte antes e sejamos arrebatados, todos nós, absolutamente todos, teremos que passar pela morte. Só que eu gosto de falar, eu gosto de brincar, eu falo com os meus alunos na faculdade, no seminário. Queridos, a grande vantagem é que nós e vocês, se somos fiéis em Cristo Jesus, aquele que crer não será condenado, de acordo com a palavra de Deus, nós só morreremos uma vez. Nós só passaremos por uma morte, que é a morte física. Agora pense, aquele que é ímpio, iníquo, aquele que vive em rebeldia constante, que despreza a Deus, que despreza a sua palavra, ele primeiro já está morto espiritualmente, porque já está vivendo morto. Ah não, mas pensa bem, com um cara desses aí, ó, ternão, gravata, bonitão, com saúde, como que ele está morto? Está morto espiritualmente, ele vive uma vida afastado de Deus e em rebeldia. Então a primeira morte já aconteceu na vida dele. Depois, se ele for ceifado desta vida, morrer desse jeito, com uma vida promíscua, com uma vida de pecado, com uma vida de iniquidade, ele morre a morte física, que é a morte ainda enquanto está vivo. Então essas duas, a espiritual e a física, consideramos a primeira morte. Só que tem um detalhe: a alma dele, porque ele não temeu aquele que podia mandar a alma dele para
o Hades ou para o inferno genérico, lugar das almas dos mortos, ele não temeu a esse, ao nosso grandioso Deus e único e verdadeiro Deus. Ele vai aguardar lá no Hades a ressurreição do seu corpo, que ressuscitará quando? No dia do juízo final, para receber a sentença definitiva. Sim. E esta é a segunda morte. Então veja, o cara acabou, eu brinco, são 2 mortes, mas o cara acabou morrendo 3 vezes. E nós não. Nós só passaremos pela física, pela morte física. Se passarmos, né? Se passarmos. Se Jesus não voltar antes. Isso, exatamente. O se o arrebatamento não caso, acontecer. Né? Então, queridos, por que não? Por que eu tenho que morrer 3 vezes se eu estou destinado por Deus a só uma? O Senhor não nos destinou para a ira, como no início do Éden, o pastor Moisés e os demais. O Senhor também não nos destinou para o sofrimento. Se vocês olharem lá no Éden, o que Adão tinha, quisera eu ter hoje. E ainda assim, o ser humano deixou-se enveredar, deixou-se enredar, né? Eu lembro da tua mensagem de domingo, né? A serpente, né? Lembrou? Pela serpente, deixou-se enganar. E o resultado deu no que deu, queridos. E hoje nós estamos aí colhendo o fruto desses alguns milênios, quase 6 milênios de existência adâmica na face da terra. Tá? Então nós temos que lutar contra isso. Pastor Ricardo, falando nessa questão aí, eu lembrei de Apocalipse, no capítulo 3, que fala da igreja de Sardes. Opa! Né? Então Apocalipse capítulo 3 fala sobre a igreja de Sardes. A carta à igreja de Sardes diz assim: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Interessante que essa carta aqui foi destinada, e no telescópio da história da igreja, foi exatamente a época em que a igreja mais esteve morta espiritualmente. Que é exatamente a era pós-patriarcal, apostólica, né? Pós-pais da igreja, né? E que entramos aqui num período da Idade Média. E que a igreja estava... Exatamente, foi o período mais negro. Espiritualmente falando, a humanidade estava morta. Então por isso que tens fama, né? Pareces estar vivo, mas estás morto. Essa é a morte espiritual, é aquela morte da pessoa que vive, ainda que em vida, uma vida de Walking Dead. Sabe? Ela só está caminhando na terra. E corre o risco, pastor Ricardo, de ser uma igreja que aparentemente parece ser aquela igreja pujante e cheia de grandes coisas e de boas obras, que são necessárias também, sim, claro. Sem dúvida, fomos criados para elas. Né? Mas que espiritualmente está morta. Está morta, exatamente. Que tem no seu altar um pastor do Walking Dead, né? Que tem no seu altar um pastor morto, frio, e uma igreja de zumbi. Uma igreja morta. Uma igreja que às vezes até responde numa questão de obra social, de fazer uma coisa ou outra, mas espiritualmente está morta. É vida no espírito, né? Não tem, né? Então nós precisamos realmente ter muito cuidado a respeito disso que diz a palavra de Deus no Apocalipse a respeito dessa igreja de Sardes, que estava morta, tinha fama de que estava viva. Então, se tinha fama de que estava viva, pastor Ricardo, é porque alguma coisa era vista. Boa eles faziam. Era vista à vista dos homens, ela era uma igreja viva. Exatamente. Mas aos olhos de Deus era uma igreja morta.
e a minha preocupação enquanto pastor é que tenhamos uma igreja viva. Vocês me conhecem, vocês que são membros dessa igreja aqui, sabem que eu prego, falo a respeito disso, de nós termos uma igreja viva, cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que vibre logo na abertura do culto, em saber que estamos reunidos cultuando a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, e uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí sim, uma igreja que sai fora das quatro paredes para ajudar o necessitado. E hoje, pastor Ricardo, mais do que nunca, nós precisamos ser essa igreja, uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, e uma igreja que está disposta em estender a mão e ajudar as pessoas. Ainda, pastor Ricardo, ontem, falo aqui sem demagogia alguma, você me conhece, se tem uma coisa que eu não sou e não gosto, é de gente demagoga, e não gosto também de bajulação. Tenho pavor, nojo, raiva de gente bajuladora. Mas ontem na minha casa eu estava ali e de repente tocou meu celular, uma pessoa desesperada, buscando ajuda, buscando por esse projeto do governo estadual aí, que é o projeto Comida Boa, né? Gente, e vou dizer para vocês, a realidade que nós estamos vivendo hoje é outra. Não é aquelas ações sociais que fazemos, né, nos lugares menos favorecidos, nas favelas, na beira de esgoto, de linha, enfim. Não, gente, porque claro que existem essas pessoas necessitadas, mas de uma forma ou de outra assistidas pelo governo, e hoje mais ainda, assistidas pelo governo. Porém, essa pandemia, essa questão aí do coronavírus, a questão do isolamento social, de fechar comércio e tal, isso atingiu pessoas que jamais imaginaram que isso poderia acontecer e atingi-las, né? Na questão do comércio, na questão do emprego em si. E eu conversava com uma pessoa por telefone e já conversei com ela por algumas vezes, e ontem foi a gota d'água de a pessoa chorar no telefone, tendo casa para morar. Essa é a realidade, a pessoa tem casa para morar, tem carro, tem TV em casa e não tem emprego, e não tem onde, e nem como, na verdade tem onde comprar, mas não tem como pagar, não tem como comprar. Então, gente, hoje como igreja nós precisamos fazer isso, ajudar. Nós estamos fazendo parte do projeto, a nossa igreja aqui está cadastrada, meu nome está lá no site do governo. Eu creio que a partir de quinta-feira já vai estar tudo funcionando. A gente vai ter que montar uma estrutura aqui na igreja para atender as pessoas, e nós vamos atender com o Comida Boa. Por enquanto não está funcionando, mas assim que esteja funcionando tudo certinho, nós vamos estar divulgando isso, os horários de atendimento, de cadastramento, bem certinho, como que você vai pegar o cartão e tal, a partir de quinta-feira, mas nós estaremos divulgando nas redes sociais, é claro. Mas, independente disso, nós temos uma igreja trabalhando, as pessoas vindo para o nosso drive-thru, trazendo alimentos. Dia 17 nós teremos o nosso drive-in, onde nós estamos pedindo para que as pessoas levem 1 quilo de alimento. Hoje nós recebemos uma notícia de uma família da igreja que tem comércio também, esposa, e eles estão trabalhando com os seus clientes, arrecadando alimentos para trazer para a igreja, para nós darmos destino às pessoas que mais necessitam nesse momento. Então hoje, gente, a questão não é sair procurar por aí, vamos lá na favela tal. Não é isso, não é só isso, é isso e muito mais além ainda. Eu vejo essa situação que nós estamos vivendo agora como a segunda fase, sabe?
Eu, particularmente, não estou olhando para especialistas, estou olhando para a minha realidade. É a segunda fase, agora é a fase da crise financeira. Sabe? Porque até então, eu acredito que uma grande maioria não tinha se apercebido, não tinha percebido de que essa fase viria. Porque ainda que as coisas comecem a engrenar agora, nos próximos meses, elas ainda levarão um tempo para se ajustarem. Porque exatamente, porque muita gente está acumulando dívidas, está acumulando dificuldades, aliás, isso, pastor Moisés, me leva a uma reflexão que ainda hoje, fazendo uma reunião por meio virtual, e é uma coisa que eu tenho alertado as pessoas, e eu quero aproveitar esse momento que muitos estão nos ouvindo, pastor Moisés, para fazer esse alerta. Eu fiz isso na minha reunião familiar. Eu tenho uma reunião familiar, graças a Deus, que tem sido bênção para a minha vida, para os meus filhos, onde nós nos reunimos, ainda que virtualmente, a gente faz uma reunião por internet. E eu tenho advertido os meus filhos, amigos e família para tempos que virão ainda. Bom, já falei e eu reconheço que o que nós estamos vivendo hoje, queridos, é uma fase inicial, é o que a gente chama de princípio de dores. Nós já falamos sobre isso, não é, pastor Moisés? Sim. À luz do que nós estamos discutindo, que é o Apocalipse, a revelação. Ora, se isto é o princípio de dores, nós temos que entender que imediatamente após o texto que Jesus fala do princípio de dores, ele fala que ouvireis de muitas coisas, de guerras, rumores de guerras, grandes dificuldades e pandemias. Eu vou chamar já de cara pandemia porque lá diz peste. Mas a gente sabe que peste é isso. Pode ser a fusão de bactérias com vírus, ou ambos, ou um de cada vez. Mas o fato é que, queridos, nós temos que entender que a igreja do Senhor, ela tem que estar preparada para que, independentemente de qualquer coisa, pastor Moisés, a gente esteja preparado, que é o que o Senhor nos alerta, é o que o Senhor nos diz. A igreja tem que estar pronta. O que é virgem? 5 nécias e 5 sábias, prudentes. Não é uma igreja preparada? Há quem diga, não, mas isso é sobre o Espírito Santo. Queridos, não vamos inventar a roda de novo, porque o texto suscita interpretações várias, mas a que eu vejo que o Senhor diz, por isso estai atentos, por isso vigiai, por isso orai. Essa é a suma desse texto. Então, se eu tenho que vigiar, a vigilância requer de mim preparo e cuidado, pastor. Ora, se eu tenho azeite na candeia, tá bom. Se eu tenho azeite na minha candeia espiritual, mas se eu tenho azeite na minha despensa natural, eu consigo passar pela dificuldade. Claro. Então, eu alerto a igreja, eu alerto você, meu querido, minha querida amiga, você que está nos ouvindo, sabe, que vai nos ouvir depois, se prepare. Não seja pego novamente de calça curta, como dizem por aí. Seja uma pessoa precavida, seja uma pessoa sábia no trato com as tuas finanças, seja uma pessoa que trabalha com zelo, que administra com sabedoria aquilo que Deus te permitir ganhar, para que, se vier o tempo, ou quando vier o tempo em que a gente realmente tenha que provar e ser provado e aprovado, a gente tenha como sobreviver e subsistir, para que não aconteça o que estamos vendo hoje. Esta é a segunda fase, pastor Moisés, é a fase da crise. Agora é que vai começar a fase da doença financeira. Sim. Ainda temos a doença biológica, ainda temos a pandemia em vigor, ainda temos cidades com risco de lockdown, nós sabemos disso, ainda existe. Nós vivemos aqui um tempo muito bom em Ponta Grossa, graças a Deus por isso. Rio de Janeiro parece que decretaram lá, né? Foi lockdown no Rio de Janeiro. Exatamente, então significa que em alguns lugares onde as pessoas não estão agindo com sabedoria, sabe, hoje, atendendo exatamente algumas recomendações da vigilância sanitária, essas pessoas estão colocando os seus municípios em risco, tá? Mas existe o pós-fase de pandemia, que é a fase crítica das finanças, porque a doença, a peste e a guerra, que não é o momento que ainda nós estamos vivendo, ela traz consequências. E nós já estamos começando a viver os primeiros instantes das consequências dessa pandemia.
E eu vejo também que é as finanças abaladas. muito forte a questão psicológica, né? Ah, sim, sem falar nisso aspecto. Isso é algo assim, é um risco, né? A questão psicológica. Porque a partir do momento que há esse abalo psicológico, ele pode colocar muita coisa a perder. Muito, a pessoa se abala, inclusive passa a somatizar isso e acaba tendo reflexos na sua própria fisiologia. A gente sabe que isso existe, né? Aí entra a importância, pastor Moisés, do revestimento do Espírito. Sim. Há duas coisas, queridos. Há, na verdade, um tripé. Eu gosto de falar sempre no tripé: oração, dependência do Espírito e o alimento da palavra de Deus. São três coisas com as quais qualquer cristão sobrevive. Por quê? O Espírito Santo e a palavra te darão um certo conforto e certeza por conhecimento. A tua vida de oração te dará intimidade com Deus, que pode nos esclarecer pela palavra. Então vejam, essas três coisas estão linkadas. Ou seja, você acaba tendo paz interior, né, pastor Moisés? Porque Sim. o que abala o ser humano psicologicamente? É exatamente a turbulência interna que ele vive. Os traumas internos que ele vive. Alguns passados que vêm à tona. Outros do momento presente, por não termos sido e não estarmos preparados para lidarmos com diversas situações como a que nós estamos vivendo. Ninguém estava preparado nem financeira e nem psicologicamente para viver uma fase dessa, sabe? Por isso estamos sendo abalados. Então o que nós temos que fazer? Esperar a próxima para daí um novo aviso? Queridos, eu acredito, pastor. Agora é minha opinião, tá? Digo eu, não o Espírito. Não haverá um segundo aviso. Infelizmente, pastor. Não estamos dizendo isso para vos assustar, estamos dizendo isso para vos alertar e vos preparar. Há uma grande diferença, né? Há uma grande diferença entre a gente falar a verdade, no sentido de alertarmos os nossos queridos, aqueles que nos são queridos, e para nós, homens de Deus cristãos, os nossos queridos são o nosso próximo. Então qualquer um que esteja nos ouvindo nesse momento, saiba que o que estamos dizendo é para o teu bem, é para que você mude, para que você dê uma invertida na tua vida. E se a tua vida até agora estava meia boca, faça com que ela fique boca inteira voltada para Deus. Amém, né? Tem que ser, né, pastor? Mas senão vão esperar quando? Um próximo aviso? Queridos, me perdoem, mas os sinais mostram que não estamos caminhando para um segundo aviso. Nós estamos caminhando agora para o tempo exatamente do fim. Então, a próxima crise, queridos, seja ela com o nome de gripe espanhola, gripe aviária, gripe do macaco, gripe não sei do que, a bactéria não sei do que, queridos, não importa que nome esse troço vai ter. O que vai realmente importar e ser relevante é saber que os próximos acontecimentos a nível global trarão desastres inimagináveis. Você sabe disso, eu sei disso, e você que lê a palavra e que conhece a palavra também sabe disso. Então não esqueça, é pelo menos 1/3 da humanidade. Agora, quer ver eu dar uma pimentada nesse negócio? Até porque nós já estamos encerrando quase, né? Vou jogar gasolina na fogueira. Fogo. Hoje eu comentava a respeito disso, né? Eu vejo assim, diante de tudo isso, uma cortina de fumaça. Você já sabe, né? Eu vejo uma cortina de fumaça e governos se preparando, se levantando para aquele momento, né? Com certeza. Ai, gente. E agora, eu notei uma coisa hoje, pastor, mas não sei se é impressão minha ou se é você que está filtrando e colocando em termos de discussão, mas, gente, vocês estão anestesiados? Não, tem hoje nem é um dia de frio para estar todo mundo debaixo da coberta. Vai estar calor, né? Hoje está bom, está gostoso. Veja só, a minha esposa, né, ela está em casa, porém, ela está participando com a gente aqui e eu achei muito legal, muito coerente, muito para o momento, muito propício o versículo que ela mandou para nós aqui. E para todos que estão... A galera está conversando entre si aqui, ó. Mas ela mandou assim, ó:
Jeremias 29:11. Porque sou eu, Deus, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ainda que esse futuro seja na glória. Amém. Ponto. Ainda que seja na glória. Claro. Porém, gente, eu creio piamente nisso. Que para nós que cremos, que confiamos na palavra de Deus, que cremos nesse plano do Senhor, pode ter Covid-19, sei o que for, Ele não vai nos desamparar. Aqui, ó, Ele não vai nos desamparar sobre a face dessa terra. Ele vai continuar cuidando de nós e vai continuar tendo prazer em que prosperemos, especialmente em meio à crise. Gente, provar que Deus é Deus no meio da fartura, aí é fácil. é fácil. É. Até eu. Agora, provar que Deus é Deus no momento da crise, é através da minha e da tua vida que Ele vai resplandecer. Creia nisso. Que Ele vai resplandecer e vai mostrar que Ele é Deus na vida do pastor Ricardo, que Ele é Deus na minha vida, que Ele é Deus na tua vida, e as pessoas olharão para você, olharão para nós e verão Deus em nós, e verão o quanto Ele nos ama. Exatamente. Quer ver como é profético e de Deus o que você falou? O salmista Davi, no Salmo 37, diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, Glória a Deus. e nem a sua descendência mendigar o pão. Foi exatamente o que você acabou de dizer, que a Bíblia, a palavra de Deus, que é de Deus, graças a Deus, não nossa, está confirmando. Ela veio para Exatamente. fechar Então, com chave de não ouro. tenho a menor dúvida, sabe? Ah, mas pastor, pense bem, mas e se tivermos que cair no sofrimento? Queridos, vou dizer novamente: Misael, Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego não caíram no sofrimento? Foram jogados numa fornalha ardente, potencializada 7 vezes. Tanto que os que lançaram eles lá eram homens fortes, escolhidos por serem fortes, e morreram na boca da fornalha. Queimados, e no entanto eles foram livres do Senhor. Daniel, aparentemente um homem de letras, um homem de livros, né? Não era um homem carregador de ensacadeira, um homem sábio, cujo coração era voltado para o Senhor. Ele não passou por sofrimentos, foi jogado numa cova cheia de leões famintos. Agora, querido, tenha certeza de uma coisa: isto que o salmista disse, que confirma, é a palavra de Deus confirmando que o pastor Moisés acabou de dizer, sabe? O Senhor, não importa que a gente caia no poço, Ele nos livrará nesse mesmo poço. Glória a Deus. Sabe? Amém. Ele pode não impedir que a gente caia no poço, Ele pode não impedir que a gente passe por uma pandemia, Ele pode não impedir que a gente passe por uma crise financeira, mas Ele vai impedir que isso nos afete ao ponto de nos destruir, queridos. Isso tem que gerar convicção na nossa Verdade. vida, pastor. Ele não vai evitar que passemos pelo deserto, né? Com certeza. É ali que nós somos testados, provados e aprovados. Mas vai evitar que a gente passe sede. Não vamos passar sede, não vamos passar fome, né? Que foi o caso do povo de Israel, né? Falei domingo, o povo chamando esse pão vil, Pois é. esse pão nojento, gente estava se alimentando daquilo que Deus estava literalmente providenciando para eles e reclamando. Então, mais uma vez te alerto, cuidado para você não cair no hábito da reclamação. Cuide para que você não faça isso. Mas, pastor Ricardo, chegamos, né, ao final aí de mais um culto online, de mais uma live. E, queridos, mais uma vez eu quero frisar para vocês, eu não sei se tem alguém mais do que eu desejoso, eu não vou falar ansioso, porque essa palavra eu não gosto dela,
mas desejoso em abrir a igreja e recebê-los todos aqui. Muito desejoso em fazer isso. Mas sei que tem, pastor Ricardo, alguns pastores que estão comigo nessa, firmes, que não abriram as suas igrejas também. Ah, pastor Moisés, mas podia abrir. Gente, podemos abrir, tem o decreto que nos respalda, porém vou repetir. Pastor Ricardo, você poderia estar conosco aqui nos cultos? Eu não, porque Não. eu faço parte de um grupo, né, infelizmente impedido, né? Não dá, é um jovem. Podemos Né? estar aqui porque só estamos nós Vai dois, me né? pagar o lanche. Um jovem. Vai pagar o lanche. Graças a Deus, pela eternidade que nós vamos viver, eu sou um bebê. É um jovem, né? E impedido de estar aqui porque é considerado grupo de risco. Né? Meu filho aqui, ó. O Natan. Vem cá, Natan. Vem cá aqui no nosso meio. Ah, vem cá, Natan. Eu senão vou falar onde que está sentado. Ele falou um recado ali. Vem cá. Você também não pode. Então, Natan, olha só. Gente, eu vou mostrar para vocês o tamanho da criança. Foi criado com pão de ló, não? Olhem só Minha aqui, avó gente, dizia isso. né? Olhem o tamanho da criança e não pode vir barba na cara mais que o pai, né? E impedido de vir na igreja, né? Porque ele está com o notebook na mão aqui, porque ele está nos auxiliando e tal, nas perguntas. Mas vocês estão devagar fazendo pergunta hoje? Hoje está Pelo amor devagar, de Deus. hoje eu não senti pergunta. Acho que impactou Olha, muito. não me senti aranha hoje. Não teve, né? É, muito pouco, né? Mas será que a gente anestesiou tanto assim o povo, Natan? Será que estão chapando já? Acho que vocês cansaram da gente. Então terça-feira que vem não tem, né? Semana que vem eu vou estar de férias. Beleza, Natan, valeu. Irmãos, olhem só, queridos amigos, todos vocês. Eu estava falando a respeito de nós não abrirmos a igreja. Por exemplo, o Natan não ia poder vir porque não tem 18 anos. O pastor Ricardo não poderia estar aqui se eu abrisse a igreja. As pessoas acima de 60 anos não poderiam estar, com comorbidade ou não. 50 anos? Não, é 60. Não, 60. 60 anos. Ah, não, daí até eu tava com o pezinho ali, né? Mas Crianças, né? crianças não podem, mulheres... As nossas crianças fazem uma festa quando estão na igreja, escolinha e tudo mais. Então imagina que... E outro, vamos colocar assim também. Os pais ficam em casa porque são do grupo de risco. Mas daí o filho, a filha que tem acima de 18 anos, vem na igreja porque não é do grupo de risco. Tá? Ou, eu vou colocar diferente, vem na igreja ou vai ali no barzinho, ou na lanchonete, ou vai no shopping, ou vai para academia. Aí chega em casa e contamina o pai e a mãe. E aí, como é que faz? Então, gente, muita calma nessa hora. Continuamos com as nossas lives, com os nossos drive-thru. E no dia 17, domingo agora, pastor Ricardo, nós teremos uma oportunidade maravilhosa de nos revermos com toda a igreja, com todos os irmãos, porque nós já programamos o nosso drive-in lá na chácara Koinonia. Vamos ter um cultão daqueles assim, gente, vai cair galho de pinheiro, folha de eucalipto, vai ser maravilhoso, porque o chão vai tremer, literalmente, lá na Koinonia, no domingo, dia 17, às 16h30. Então, vá com a tua família, dentro do teu carro, nós teremos lá som da melhor qualidade, vai tremer o negócio lá, vai ser bacana. E, gente, nós estamos fazendo isso para proporcionar momentos de comunhão, que é o nome da nossa chácara, Koinonia, para proporcionar momento de comunhão, para proporcionar você estar congregado, porque igreja foi feita para se congregar, né? Hoje nós estamos com igrejinhas em casas, famílias, hoje muitas igrejas Congregados virtualmente. congregados virtualmente,
mas no dia 17 a oportunidade de nós realmente estarmos cumprindo a palavra de Deus, estarmos congregados juntos, tá? Então, 16h30 vai começar o nosso culto drive-in e vai ser uma bênção. Pastor, e quando vai abrir a igreja? Quando Deus falar para mim, Moisés, abra a igreja, mas não precisa sarça ardente, nada, pegar fogo no vaso, não, mas no tempo certo e determinado por Deus, nós vamos reabrir a igreja e será uma grande bênção. Agora, se reabrirmos nesse momento, nós vamos estar privando muita gente de estar vindo na igreja. E se a pessoa chegar aqui, eu sei, e eu sou pastor e eu conheço muita gente aqui, sei quem é do grupo de risco, sei quem é acima de 60 anos, e se chegar uma irmãzinha aqui acima de 60, pastor, mas deixa eu entrar, eu deixo ela entrar. Estamos sendo fiscalizados ostensivamente. E aí chega alguém aqui, pastor, vamos fechar a igreja, vamos fechar e você não vai poder reabrir mais. E daí, gente, o que nós vamos fazer? Você vai me visitar lá no Santa Maria? Levar bolachinha para mim lá? Então, meus queridos, step by step, passo a passo, muita calma, e no tempo certo nós vamos reabrir e será uma bênção. Agora, não fomos vencidos, não estamos parados, estamos trabalhando, estamos em batalha espiritual, no braço também, né? Estamos em batalha, estamos trabalhando, procurando dar assistência às famílias que necessitam. E quero dizer para vocês, não paramos. A nossa igreja está em reforma, pastor Ricardo. Quer um Deus maior do que esse? No momento de crise, igreja fechada, e nós estamos em reforma. Glória a Deus por isso. Acabamos de adquirir aí uma mesa digital, né? Estamos melhorando toda a estrutura de som da igreja. Hoje estivemos aqui ainda com... vamos começar agora na quinta-feira, reforma interna na igreja novamente. Quando vocês voltarem para cá, vocês vão ver que já vai estar muita coisa diferente, mais bonita, mais moderna, para receber vocês. Então, nós não vamos parar. Agora eu quero pedir duas coisas. Anote isso, dia 17, tá? Leva 1 quilo de alimento e leva também uma oferta de amor, tá? Pela obra de Deus, pela causa do Senhor, leve uma oferta. Nesse dia, nós não vamos levar o som da igreja, é complicado, a gente está desmontando tudo, o pastor Ricardo sabe disso, né? Desmontar, levar, não é fácil. Então, nós vamos estar locando som, tudo da melhor qualidade. Então leve uma oferta para você estar nos ajudando, para que tenhamos um dia bem abençoado também. E talvez você possa pensar assim, puxa vida, a igreja, o pastor pedindo oferta no momento de crise, isso não é justo. Gente, vamos lembrar da viúva, pastor Ricardo, que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E aí o profeta chega lá e pede para ela, olha, eu estou com sede, eu quero comer alguma coisa, eu não tenho nada. Quer dizer, na verdade eu tenho um pouquinho de farinha e tenho um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolinho lá, vou comer eu e meu filho e vamos esperar a morte. E o que o profeta disse? Ó, vai lá, faça como você está dizendo, mas prepara primeiro para mim. Faz primeiro para mim lá um bolinho, e eu garanto para você que não vai faltar a farinha na panela e o azeite da botija não vai secar. Essa mulher foi provada no momento da crise e prosperou. Então, o que eu estou dizendo para você, nós não estamos aqui, me perdoe falar, nós não estamos vendendo semente aqui, mas nós estamos dizendo para você que a tua semente semeada, plantada em boa terra e com amor, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E nós como igreja continuamos trabalhando, continuamos fazendo a obra de Deus, atendendo as pessoas, orando por elas, fazendo os nossos cultos online, tudo tem um custo, né? E nós contamos com vocês, com a fidelidade e com o amor de vocês, membros desta igreja.
Se você não é membro dessa igreja, você não precisa ofertar aqui, vai ofertar lá na tua igreja, tá? Se você não tem fé para ofertar, se você não tem fé para ser dizimista, não critique aqueles que têm, porque você vai ver a prosperidade de Deus na vida deles. Então, contamos com vocês e a obra de Deus não para. Pastor Ricardo, vamos orar? Amém. Vou pedir para o pastor Ricardo esteja dirigindo essa oração, lembrando do pastor Josué Benson, de sua esposa, do pastor Paulo Benson, também seu filho, que foram acometidos aí pelo Covid-19, e que o Senhor Jesus já está dando vitória, e logo eles estarão em casa, estarão lá em Belém novamente, em nome de Jesus. Amém. Aproveito e pedir oração pela minha tia Ana Rita, né? Não cesso de pedir oração por ela, e peço que o pastor Ricardo esteja orando por todos vocês que estão em casa, e por seus familiares, e por aqueles que vocês lembram nesse momento que precisam de oração. A Cristiane e o Júlio estão dizendo assim: está ótimo, um culto de aprendizado e de reflexão, muito bom sempre aprender a palavra de Deus. Amém, Jesus, esse é o nosso objetivo. Amém. Então, entre em oração com a gente e que Deus venha responder aquilo que você estiver colocando na sua presença nesta hora. Amém. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor. Sim, meu Pai. Nós te glorificamos, Pai, porque até aqui podemos dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E pela fé cremos que o Senhor continuará nos ajudando. Continuará nos livrando, Pai, da doença, do infortúnio, das crises, ó Deus, que ainda que momentâneas ou passageiras, elas prenunciam, Pai, situações talvez muito mais difíceis à frente. Mas Deus, sabemos que o Senhor ama o seu povo para livrá-lo até mesmo da morte, mas ainda que não o livre da morte, o Senhor lhe dará a vida como Glória presente a Deus. eterno. E nós temos visto isto, Pai, na Tua Palavra. E queremos, ó Deus, que a Tua Palavra venha surtir vida, Pai. Venha realmente alimentar e fortalecer a vida daqueles que nos ouvem nesta hora. Pai amado e santo, pedimos-te, ó Deus, por aqueles que te são fiéis, que o Senhor, Pai, os abençoe, os guarde, os livre. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que foram citados hoje, Pai, que necessitam da Tua intervenção, meu Pai. Como o Teu servo, Josué Benson, sua esposa, o seu filho Paulo, Pai. Assim como oramos pela nossa irmã Ana, Pai. Assim como nós te pedimos, ó Deus, por aqueles que neste momento estão postando pedidos de oração. Eu não os conheço, não sei, Pai, mas o Senhor conhece, porque antes que as palavras nos venham à boca, o Senhor sabe as intenções dos nossos corações. E por isso, ó Pai, estamos orando, clamando aos céus, Pai, pedindo a Tua bênção e a Tua intervenção pelo Teu povo, pela Tua igreja, Senhor, por aqueles que nos conhecem, aqueles que são de perto e aqueles, ó Deus, que porventura possam estar nos ouvindo de longe. Aqueles que nos ouvem de lugares como o litoral, Pai, Curitiba e outros lugares, ó Deus, que a Tua bênção esteja alcançando lares, famílias, Pai. O Senhor esteja entrando com provisão, abrindo portas, Senhor meu Deus, portas para o sustento, portas para resoluções financeiras, portas, Senhor, para a libertação e para a saúde de famílias, portas, Senhor, abertas para aqueles que neste momento, e há muitas casas, Pai, passando por isso, nesse momento, cujos familiares estão perdendo, Pai, seus empregos. A exemplo daquele homem que ligou para o Teu servo, Pai. Ó Deus, entra com provisão, Pai, com solução para essas famílias. Famílias com alguns integrantes, ó Deus, perdendo o seu meio de sustento, Pai. Ó Deus, entra, Senhor meu Deus, com a Tua provisão, porque assim como o Senhor disse que proveria para passarinhos, para o lírio do campo, Pai, o Senhor vai prover para aqueles que Te são fiéis, Pai. E é isso que nós precisamos ser, é isso que nós pedimos, que o Teu fortalecimento, a Tua sabedoria, a presença do Teu Espírito Santo venha nos fortalecer para permanecermos em fidelidade, ó Deus. Permanecermos juntos, Pai, a Ti, juntos ao Teu Espírito, juntos, Pai, à Tua palavra que nos alimenta verdadeiramente e nos esclarece, Pai, em momentos como este, Pai, principalmente, Pai, palavra que é boa para momentos difíceis, para momentos fáceis, para todos os momentos, Pai.
Ó Deus, que o teu povo se fortaleça em oração. Desperta a tua igreja para a oração. Desperta, Senhor meu Deus, famílias para orarem juntas. Desperta, meu Deus, homens de Deus, pastores, Pai, para nutrirem seus rebanhos, Pai. Rebanhos que não são deles, mas que são do Senhor e que o Senhor confiou a eles. Que os despertem, ó Deus maravilhoso, para estarem se fortalecendo no conhecimento e em oração, Pai, na presença do teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, mostra-nos através da Tua Palavra o caminho, Pai, o melhor caminho para orientarmos o Teu povo. Dá-nos a sabedoria necessária, Pai, para guiarmos o rebanho que é Teu, Senhor meu Deus. Mostra-nos, Senhor meu Deus, o caminho, Pai, que devemos ensinar o nosso povo a trilhar e a seguir, Pai, com sabedoria, com unção e graça, Pai, para chegarmos à vitória, Senhor meu Deus. Alimenta o teu povo, Pai. Supre as suas necessidades, Pai. E eu oro, Pai, e apelo para a tua palavra quando o Senhor diz que o nosso Deus, o Senhor diz que é suficientemente rico e poderoso, segundo as suas infinitas e insondáveis riquezas, Pai, e que em Cristo Jesus supriria todas, absolutamente todas, as nossas necessidades. Pai, oro, Pai. Oro por este país, Pai. Oro pelo nosso governo, Pai. Oro pelas nações do mundo, Pai. Oro, Senhor meu Deus, por pastores e igrejas que nesse momento estão prostrados, estão orando, Pai, estão clamando aos céus, Pai, para que tenhamos uma nação abençoada, municípios abençoados, líderes justos, Pai, governantes justos, Pai, que governem o teu povo com justiça e equidade, Pai. Ó Deus maravilhoso, Pai, derrama a tua graça e a tua unção sobre a nação de Israel, também protegendo aquele povo, Pai, no santo nome de Jesus. E por último, Pai, eu coloco, Pai, a vida, Pai, de cada pai e de cada mãe, que agora o teu Espírito me coloca no coração exemplo daquela mãe que deseja, Pai, não partir sem ver os seus filhos, meu Deus, crescendo, Pai, se organizando, Pai, e amadurecendo e sendo vitoriosos. Pai, olha para a oração de pais e mães neste momento, que oram pelos seus filhos, que oram pelas suas famílias, que se prostram diante de Ti pelas suas casas. Ó Deus maravilhoso, honra, Pai, a fidelidade desse pai e dessa mãe, Pai. Honra, Senhor meu Deus, Pai, e dá a vitória, Pai. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória, Pai, do nosso Deus. É isso que nós queremos, Pai, neste momento, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Então, chegamos ao final de mais um culto online, né? Queremos agradecer o Marcelo Chimanés, o nosso artista plástico, né? Naif. Né? Sabe, pastor, me lembrei de uma coisa do Marcelo, exaltando a Deus por isso. O Marcelo é uma pessoa... Eu vejo ele sozinho, eu me encontro com ele na rua. Eu vi ele na rua hoje. Andando na sua cadeirinha de rodas, vou lá conversar com ele, dar um abraço. Mas aos olhos de muitas pessoas, há quem diga assim, não, é apenas mais um portador de uma necessidade especial, né? Mas veja, ninguém diria, olhando para um desses quadros, que foi um portador de necessidades especiais, que quase não tem mobilidade nas mãos, que os pintou. Sim. Então ele é um caso, pastor, de como nós podemos ver Deus operando na vida de alguém. É verdade. Deus não o livrou da cadeira de rodas. Deus está nutrindo ele e abençoando a vida do Marcelo na cadeira de rodas. E o Marcelo não é deficiente, ele é suficiente em Cristo. Com certeza absoluta, mais do que suficiente. A vida dele mostra tá ali, né? Obrigado, Marcelão. Obrigado. Não sei se você viu, mas no começo nós já falamos, viu, Marcelo? Esse aqui ia lá para Paraíba, não foi, por causa da pandemia, mas vai agora virtualmente para o Canadá, né? Vai para o Canadá. Ô Marcelo, esse quadro aqui vai valer, olha, sinceramente, cara, você vai vender ele por 15 mil. Receba, né? Que assim seja. Aquele ali 1.500, aquele que está lá em casa eu falei que faz por 2,5 para você, tá bom? Deus abençoe, Marcelo, e recebam a bênção apostólica. Amém, Jesus. O grande amor de Deus Pai, que assim seja, a graça salvadora de Cristo Jesus, meu Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus
seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Tenham todos uma excelente, maravilhosa noite de descanso. Fiquem em paz. Deus os abençoe.